Olá pessoal, bom dia. Novamente falando com vocês. Quase uma psicoterapia, né? Semanalmente a gente se vendo assim. Não, brincadeiras à parte. Hoje ontem com a live do Daniel, nós iniciamos um projeto aqui na unidade, que é o QR Code. Né? Todas as lives e todos os vídeos terão agora o QR Code, que fica no canto superior da tela. E assim, a nossa instituição, ela não visa fins lucrativos. Então nós trabalhamos com as parcerias com os municípios e atendemos as prefeituras conveniadas. Então nesse tempo agora da pandemia, o nosso bazar, que é a nossa fonte de recurso financeiro, ficou fechado. Então, lembrar também que nós temos o bazar lá no Instagram, para vocês curtir, compartilhar, que está sendo postado por lá também os materiais, as coisas que a gente vende, os produtos, tá bom? Para ajudar aqui a nossa instituição. Então, a doação pelo QR Code é voluntária e espontânea. Quem puder e quiser participar, a instituição agradece. Tá bom? Para a gente estender aí para mais pacientes, adulto, infantil, tratamento de reabilitação física. Bom, dito isto, hoje a semana passada nós falamos um pouquinho sobre ansiedade, um tema bem complexo e amplo. E hoje eu trouxe um tema assim para a gente discutir aqui, para a gente refletir. E nesse tempo de crise faz com que a gente tenha que falar bastante sobre o tema, para a gente criar estratégia de vivência, né, de administrar a nossa vida a partir aqui dos atendimentos da reabilitação. Nós sabemos que a reabilitação, a nossa experiência em reabilitação são com os atendimentos presenciais. Nós somos uma equipe multiprofissional. E nós não sabíamos trabalhar, né, à distância antes desse acontecimento. Eu acho que muitas organizações, instituições e todas as empresas passam por essa reorganização e conosco não é diferente. Os atendimentos, como eu coloquei lá, continuidade no vínculo terapêutico, quero falar dessa primeira parte, depois falar um pouquinho da promoção do espaço psicológico. Então, a questão de continuar os vínculos sugere aqueles pacientes que já estavam em atendimento nos setores de terapias. Né? Então, por que isso? Porque aqui na nossa unidade nós temos o cuidado, tanto no atendimento com a criança quanto no adulto, de estimular esse vínculo para possibilitar o aprendizado infantil, a aceitação das terapias, fomentar a aprendizagem motora que vai ser necessário para vencer as barreiras físicas das sequelas neurológicas que nós atendemos aqui. Então, assim, nós temos alguns setores que eles têm como objetivo estimular o vínculo com a criança antes de efetuar a estimulação. Então, com essa questão aí do rompimento no vínculo pela pandemia, nós, refletindo junto à equipe, tivemos essa ideia de fazer as videochamadas. Então, assim, a gente precisa lembrar que a videochamada, a gente está entrando na casa das pessoas, né? E não é o processo de reabilitação que nós aprendemos a fazer. Então, as videochamadas, ela é uma continuidade no vínculo, porque em algum momento nós vamos superar essa fase para poder voltar para o atendimento presencial. Então, se a gente pensa que algumas crianças, a gente tinha esse objetivo, estimular o vínculo, fortalecer para a criança confiar no nosso trabalho,
e a família também. Então, as videochamadas, elas têm, por excelência, esse objetivo, esse fortalecimento no vínculo. Então, é uma assessoria em reabilitação física, né? Algumas famílias vêm recebendo vídeos também dos exercícios. Então, os objetivos que se trabalhava no presencial tem o andamento nas videochamadas e através dos vídeos de atividades semanais, né? Então, assim, a ruptura, essa continuidade, né, depois dessa ruptura pela pandemia, agora essa continuidade no vínculo vai ser também uma ferramenta que vai facilitar quando a unidade voltar para os atendimentos presenciais, né? E a gente tem tido assim uma experiência bem positiva junto às famílias, dos pacientes infantis, dos adultos também, em relação a esse atendimento. E assim, nós precisamos deixar claro que a mãe e o cuidador, ele não é terapeuta. Então, nós temos também uma preocupação em como essas atividades serão executadas. Então, assim, pedir que vocês contem conosco nessa etapa, até a gente reestruturar para uma volta no atendimento presencial. Agora nós temos uma ferramenta que é o WhatsApp Web. Nós tivemos aí uma doação de um celular e a gente está conseguindo fazer esse apoio agora, receber diretamente esses vídeos das famílias, dos exercícios, das atividades propostas aqui. São atividades simples, mas que mantêm, né, o paciente ativo motoramente, socialmente, né, e tendo em vista também as funções que eram trabalhadas no setor, as funções motoras, né? Então, não tem objetivos novos a serem trabalhados, porque todos os setores trabalhavam com as orientações também, as famílias, porque o aprendizado motor que todos os setores visam é para ser transposto para a casa da família, né? Porque a nossa instituição prepara, reabilita e habilita o paciente com a deficiência física. Então o paciente fica aqui num X de tempo para aprender a conviver com essa sequela, né? E aí a equipe pensar, né, nas saídas de adaptações motoras que for necessário para cada criança e adulto com a deficiência física. Então, nesse sentido, todas as famílias, elas também já recebiam esse respaldo de todos os setores, em relação às orientações, né, que eram passadas também para casa. Mas, assim, dizer que não fique com dúvida em relação aos alongamentos que está sendo passado, aos exercícios, tire a dúvida com a equipe, nós estamos à disposição, é um trabalho novo, né, assim, eu acho que foi uma forma de repensar o nosso trabalho nesse tempo, para dar uma continuidade e não perder toda aquela função que o paciente infantil ou adulto já havia ganhado no tempo de reabilitação aí presencial. Tá bom? Agora, falando um pouquinho da continuidade no vínculo, na parte da psicologia. Então, quando a gente fala da promoção do espaço psicológico, o que ocorre é que o nosso paciente, ele tem um nível de dependência da família para que ele tenha um nível de independência e autonomia na vida em geral. Então, quando eu estou pensando na promoção do espaço psicológico, eu gostaria de falar diretamente para as famílias que nós atendemos aqui e assim, chamar a atenção que, como é um espaço novo, né, esse espaço virtual, aqui nós estamos também em franco aprendizado, né? Nós não fazíamos isso antigamente, isso para mim também é novo. Mas, assim, duas orientações para os atendimentos na parte da psicologia: que a família possibilite, se é que o paciente possa usar o fone de ouvido, e tenha o cuidado com a postura,
do paciente. Então ele precisa estar bem posicionado para que a gente consiga desenvolver um pouquinho da conversação com ele, da escuta. Lembrar que o setor da psicologia vem fazendo os acolhimentos e as orientações para as famílias e os pacientes infantis e adultos. A única coisa que a gente não tem feito são as avaliações, a estimulação cognitiva e outras atividades do setor nós não temos o know-how para esse trabalho no virtual ainda. Claro que se for possível, se for necessário, né, esse prolongamento pela pandemia, nós vamos desenvolver estratégia, não é, desses atendimentos também. Então, a promoção do espaço psicológico, no espaço físico, eu queria lembrar isso, do uso do fone e cuidar da postura desse paciente. Agora, eu também pensei em outra situação, que é como é importante nesse momento agora de novidade criar um espaço psicológico simbólico nas famílias, né? Porque agora a gente pensar que a escola veio para dentro de casa, a terapia veio para dentro de casa, mesmo a questão social, o brincar com as crianças, é tudo dentro de casa. Então, assim, de modo que nem a mamãe, nem o pai, né, nem o cuidador, ele tem esse espaço de silêncio. Então, quer dizer, o paciente ele não vem até a terapia para ter essa reflexão que a gente faria, por exemplo, no setor. Ou a estimulação cognitiva, por exemplo, com atividades bem marcadas, dependendo da habilidade cognitiva que estava sendo estimulada no setor, por exemplo. Mas ele também não consegue agora ter esse espaço de reflexão, porque em casa, muitas vezes, ter um momento de silêncio ficou mais difícil, porque tudo está ocorrendo em casa, né? O espaço, o privado, o público, agora está muito assim entranhado. Então eu queria lembrar da importância do espaço psicológico não simbólico, não só para o nosso paciente, para todos. Eu digo para o paciente porque como os atendimentos eles continuam, então é importante que se faça um pouquinho, que tenha um local de se fazer silêncio, deixar com que a pessoa que esteja em terapia, que ela expresse emoção, que ela possa chorar um pouquinho ali no cantinho seu, né? Às vezes, se um familiar puder ouvir sem julgamento, sem dar exemplos da própria vida, tudo isso colabora com o trabalho que a gente desempenha no setor e na reabilitação em geral. Ainda mais se a gente pensar nos atendimentos do adulto, porque pensar o adulto na reabilitação física é pensar aquela pessoa, por exemplo, que teve uma lesão encefálica, por exemplo, por AVE, né? Ou ele teve por traumatismo crânioencefálico, né? Por um acidente de trânsito. Então, se eu tenho uma perda da minha função, então eu preciso ter um tempo para readministrar esse funcionamento do meu corpo no espaço, reorganizar a minha parte social, né, o meu funcionamento em geral. Então, quando eu dou um pouquinho de espaço para o paciente, eu também colaboro com esse desenvolvimento dele, com essa autoanálise. E o trabalho com o adulto é extremamente voltado para as necessidades desse adulto. O cuidador, ele é fundamental. A gente tem essa valorização aqui, as orientações, na psicologia também tem os atendimentos para os cuidadores e para os familiares, os pais, porque a gente entende que é importante que todos reaprendam a conviver com aquela dificuldade. Mas nesse tempo de pandemia eu quero chamar a atenção para essa situação, para promover um pouco
o espaço psicológico em casa, principalmente se tiver a pessoa recebendo as terapias. Claro que muitas vezes sem o cuidador, dependendo da sequela, do nível de dependência do paciente para o cuidador ou para o pai ou a mãe, a equipe de reabilitação ela não funciona sem esse suporte. Mas é importante fazer esse espaço, deixar que o paciente expresse emoção, tenha esse espaço para chorar, sem julgamento, dar essa distância. E assim todos, eu estou falando do paciente aqui, mas se a gente for pensar na função da mãe, na função do pai, do cuidador, né? Então, bom, era isso que eu queria falar, pessoal. Viu? Conte conosco nesse tempo. E lembre de curtir lá, gente, no Instagram. O Instagram é @ACDSJRP. Tem também nossa página no Facebook, ACD Rio Preto. E tem o Bazar do Bem também. Bazar ACD no Instagram. Bazar ACD no Instagram. E o QR Code, viu, pessoal? Lembra também de fazer as doações espontânea e voluntária, tá bom? Pra gente continuar esse trabalho. E nós temos no YouTube também agora um canal que chama AACD Teleatendimento. Isso, né, Wilson? Tem um pessoal de apoio aqui, gente. Nós estamos ficando especialistas. Tá bom. É isso aí que eu gostaria de falar. E se vocês quiserem sugerir algum tema para a equipe, alguma coisa que queira, né, saber, escreva pra gente, escreva lá na rede social, escreva agora nesse nosso canal, tá bom? Um beijo a todos, tá bom? Boa semana, bom fim de semana, até. Olá, pessoal.